Nesse corte, o Ei Nerd analisa como a lógica dos vídeos curtos pode estar influenciando o ritmo, o enquadramento e até as animações atuais. Pode ser um sintoma de uma decisão que a indústria está tomando, cara, e que é meio que invisível pra gente, porque vai entrando por osmose. Mas pensa, se um filme é feito pensando nos cortes para as redes sociais, aí a gente tem sim uma questão, porque isso vai limitar muito o jeito de contar histórias. Não se confundam, galera, não se confundam. Não foram as redes sociais que inventaram, né, o enquadramento centralizado. Isso existe no cinema há muito tempo. Por exemplo, você pega os filmes de diretores como o Wes Anderson, né, você vai ver que ele usa muito esse tipo de enquadramento. Vários filmes, várias séries também que vocês curtem aí, cara, usam esse enquadramento. Tá tudo certo, a gente não liga pra isso. A gente todo tá... Se vira aí, editor, bota alguma coisa na tela aí, pô. Mas vocês percebem como em todos esses filmes o diretor tá usando esse enquadramento centralizado por um motivo dentro da história? De verdade, cara, não é papo de ler cinematique, não, porque, porra, eu não sou crítico de cinema, não sou crítico, né? É uma coisa que todo mundo percebe. Dá pra usar esse enquadramento pra dar mais impacto, pra fazer o personagem se sentir pequeno sozinho, não dá? Porra, dá pra fazer ele farmar aura. Cara, se você acha que é só o roteiro que conta a história no filme, você tá muito enganado, muito. Os enquadramentos que o diretor escolhe fazem você perceber a história de um jeito diferente. Também, você emerge também no enquadramento. Vários macetes, né? Mas enquadramento é um deles. Um enquadramento fechado, por exemplo, pode passar a sensação de claustrofobia. Um personagem colocado no canto da tela pode passar a impressão de que ele está deslocado. Enfim, não existe uma regra para o uso das composições, mas um diretor bom sabe aplicar elas de um jeito que vai se intensificar mais ainda o sentimento daquela cena em questão, do que está escrito para aquela cena em questão, né? Tanto que existem vários esquemas aí, cara, pra você pensar na composição de um enquadramento. Tipo a sequência de Fibonacci ou a regra dos terços. Cara, essas coisas são ciências, são fórmulas matemáticas que ajudam os diretores a pensar na imagem e ajuda a gente a ficar mais preso na tela. Agora, você não acha que se o diretor já faz o filme pensando no recorte para a rede social, ele fica limitado a pensar no formato vertical e deixa de pensar no filme como um todo? Você não acha? Eu digo assim, nas sensações que ele poderia passar escolhendo outros enquadramentos, né? Porque se tudo precisa acontecer no centro da tela por uma lógica de redes sociais, então parte do valor da composição das cenas vai se perder. E é como eu falei, cara, esse filme Enfeitiçadas pode até não ter problema nenhum, tá? Pode ter sido só coisa do trailer. Sei lá, um alarme falso. Mas também pode ser um sintoma de uma coisa que vai além do formato vertical. Uma coisa chamada TikTokificação. A TikTokificação do cinema. Pegar um filme e cortar no formato vertical é só uma parte dessa questão e nem é mais grave, né? O negócio fica perigoso quando a lógica do TikTok começa a ser copiada por outras plataformas e até por outras formas de entretenimento. Então o conteúdo precisa te prender na mesma hora, te entregar alguma recompensa rápida e jogar um estímulo novo antes que você pense em passar pro próximo. Porque é assim que funciona essas redes rápidas, né? Cara, o algoritmo joga um conteúdo atrás do outro na tua cara, então cada vídeo precisa competir com milhares de possibilidades. Por isso tem tanta legenda, zoom, efeito sonoro, corte rápido, entende? A imagem não pode só mostrar alguma coisa, ela precisa gritar, olha pra mim, não arrasta pra cima não, entende? E isso aí que é a experiência do feed no TikTok, não concorda comigo? Isso aí que é a tua experiência. Você já reparou que às vezes tá preso lá no feed, rolando feed, TikTok, Rio, sei lá, feed, e tá pensando, pô, tem coisa pra assistir lá na Netflix, no Prime, enfim, tem coisa pra assistir lá. Sério, tô com preguiça. Às vezes não dá preguiça de assistir série, porque tu tá preso nessa parada, ou às vezes até começa a assistir uma série, mas dá uma pausa, vamos voltar um pouquinho lá pro feed. Não acontece porque você já ficou preso com essa... Você já precisou desse vício de dopamina, porque o algoritmo dessas plataformas sociais fazem isso com você. Então, essas séries, essas plataformas de streaming, estão percebendo que estão perdendo pra esse vício. Eles precisam fazer alguma coisa. E aí, quando essa lógica chega no cinema, o filme começa a agir como se a gente tivesse um botão de pular na mão. Bom, nos streams a gente meio que tem mesmo, né? Por isso que a cena não pode demorar pra começar, o personagem não pode ficar quieto, a câmera não pode descansar. Alguma coisa precisa se mexer, precisa explodir, fazer piada, tocar música. Por quê? Porque existe esse medo constante de que a gente vai parar de prestar atenção. Mas também é legal deixar claro que não dá pra dizer que qualquer filme acelerado foi por culpa do TikTok. O TikTok também não inventou a velocidade, é lógico que não. Tipo, o cinema já tava ficando mais rápido muito antes do TikTok. Tem até um estudioso chamado David Bordwell que chamava isso de continuidade intensificada. Que significa que os filmes têm mais cortes, mais closes e mais movimentos de câmera, né? Mas eles ainda têm uma lógica clara, dá pra entender o que tá acontecendo. Por exemplo, Mad Max Estrada da Fúria, porra, acelerado pra caramba, o filme, porra, acontece coisa pra caramba o tempo todo, mas você entende quem tá perseguindo quem, qual é o objetivo da cena. A velocidade trabalha a favor da história. Cada filme trabalha com uma velocidade que vai variar de acordo com o tom da história. Não dá pra comparar um Poderoso Chefão da vida com um Baby Driver, não é isso? Só que percebe como, de novo, isso é uma escolha? Do mesmo jeito que enquadrar uma coisa no centro era uma escolha a favor do filme, né? Fazer o filme ser rápido pra passar uma sensação de urgência, ou até fazer uma cena de perseguição também é.
Mas a TikTokificação aparece quando a velocidade vira o objetivo. O filme não corta porque o corte melhora a cena. Ele corta porque tem medo de deixar a mesma imagem na tela. Não coloca uma piada porque ela nasce naturalmente, sabe, no contexto do filme, não. Tipo, coloca a piada lá porque ninguém fala nada engraçado há 20 segundos. Precisa de alguma coisa, entende? E se tá tudo gritando, nada chama atenção. E é justamente aí que eu acho que as animações estão sendo mais afetadas, cara. Até onde eu consegui perceber é nas animações que essa lógica do não deixe o público respirar aparece com mais força. Porque numa animação você consegue controlar absolutamente tudo, né? Já que não existe praticamente nenhum limite físico ali, entende? E sobre espaço, cara, para uma geração de animações lindas e extremamente criativas. Pô, Aranha Verso tá aí, pra não me deixar mentir, cara. Maravilhoso isso. Só que a Aranha Verso não joga informação na tela só porque é bonito. O estilo muda de acordo com o personagem, né? Com o universo, com o sentimento da cena. Quando o Miles tá confuso, pô, a imagem acompanha essa confusão. Quando ele se encontra, o visual se organiza junto com ele. É bacana isso. A gente mexe muito com isso aí. Só que muita animação parece ter aprendido, só que precisa colocar muita coisa na tela. Tipo textura, câmera girando, expressão exagerada, né? Mudança de formato, letrinha aparecendo, aqueles efeitos sonoros loucos, né? Cara, ok, talvez eu esteja ficando velho, ok? No auge dos meus 19 anos. Mas eu acho que eu não tô mais conseguindo acompanhar o ritmo das animações de hoje em dia. Tô sendo honesto, cara. Tô sendo honesto com vocês. E beleza. Vocês podem falar, isso é você, Pedro, porque tu tá velho. É verdade. Mas será que não vai acontecer com vocês também, então? E não tá acontecendo com outras pessoas também? Para e pensa. Um cabra bom de bola, aquele filme do jogador de basquete Stephen Curry, é um exemplo perfeito disso que eu tô falando. Esse filme tem uma animação linda demais, né? Tem vários momentos absoluto cinema ali naquele filme, principalmente nas partidas. É realmente muito bonito. Só que o filme é ligado no 220 o tempo inteiro. Pô, cara, até fora das partidas. Eu sinto que toda hora tem alguma coisa acontecendo num ritmo muito frenético. Então eu me sinto conversando, pô, mesmo, com ligeirinho, né? Não dá pra entender nada. Se eu piscar um segundo ali, eu perco alguma coisa. E não só sou eu, não. A crítica chegou a descrever o filme como barulhento, caótico e rápido como um raio. E, pô, não vou mentir, cara, é mesmo, né? Assistindo ele, eu senti que ele tem medo de que se ficar 5 segundos ali sem alguma coisa pulando na tela, uma criança vai pegar o celular. E o problema é que quando tudo recebe a mesma intensidade, você não sabe mais onde você deveria olhar. Cara, isso me lembra muito o Cirque du Soleil. Quem foi de vocês já no Cirque du Soleil? Por que eu tô falando Cirque du Soleil, né? Por que eu tô falando isso? Porque você vai lá, você senta ali atrás mesmo, é tanta coisa acontecendo, um malabarista ali, outro ali do lado de cá, outro pulando na frente, outro ali, outro fazendo pirueta na frente, é todo lugar. E aí, vou olhar pra onde? Se eu olhar pra lá, eu perco o que tá acontecendo ali. Se eu olhar pra lá, eu perco ali embaixo. É basicamente isso. Então, pra mim, esse filme aí, cara, é um grande Cirque du Soleil. Guerreiros do K-pop também tem um pouquinho disso, né? E calma lá, cara, eu assisti o filme maneiro. Vê lá, porque meu irmão fala mal de K-pop aqui, rapaz. Me protejam, cara, ok? Claramente não é um filme vazio feito por algoritmo, né? Mas teve horas ali que eu não tava conseguindo acompanhar tanta transição de cena. Que os personagens ao mesmo tempo falando, sabe? Corte rápido. O filme é bom, mas tem hora que você precisa ter o cérebro derretido pelo TikTok pra acompanhar tudo que tá rolando. Não tem jeito. É um filme feito pra galera que entende TikTok. E o trailer